Aí, bem-vindos a mais um episódio de Shutdown, este sem vídeo, porque não consegui gravar este episódio com vídeo, mas em contrapartida acho que foi um episódio bastante interessante, com temas super interessantes. Já devem ter visto na capa um dos temas que vamos falar, e portanto vamos explicar um bocadinho como é que isso funciona, imensas notícias sobre AI, portanto o episódio todo foi quase todo ele um Like a Moment. Relembro que a Like a Ventures é um venture studio que vos ajuda a transformar as vossas ideias e os vossos projetos em MVPs e depois de seguida em empresas a sério, portanto numa startup que pode ser o vosso futuro e pode ser a vossa carreira. E portanto, se vocês têm uma ideia e que estejam a construir com AI, ou sabem, agora estes modelos deram-vos estas capacidades novas que os modelos têm, deram-vos uma ideia qualquer para um produto interessante, vão a likeaventures.co ou ao link que está na descrição, vejam como é que eles vos podem ajudar. E pode ser o início de uma ótima aventura. Mas pronto, é isso. Vamos ter muitos temas sobre inteligência artificial. E acho que... falta uma coisa aqui na introdução, que é... ainda temos lugares para o quiz. Portanto, dia 10 de Abril, no sítio Gaia, a partir das 6h30. Vai ser um quiz informal, não é um exame. Portanto, o objetivo não é serem super conhecedores das tecnologias e como é que funciona. Portanto, não é um teste da faculdade, é um quiz para a malta se divertir. Venham, eu acho que vai ser super giro. Já fui a alguns quizzes para tirar ideias e tudo, e portanto estou empenhado em fazer isto uma noite divertida. Vamos ter snacks, vamos ter bebidas também, tudo incluído. Vejam aí no link que também está na descrição como se inscreverem. Temos prémios, 150€ em vale para a equipa que ganha. Vamos também dar bilhetes para a Sim Conference. Podem se inscrever em equipa ou individualmente, conforme o que for mais vantajoso para vocês. E vamos para o episódio. O primeiro tema desta semana vai ser um tema que até já falamos aqui, que é leaks de dados. E o que aconteceu esta semana, ou pelo menos o que se espera que não tenha acontecido, mas que pode ter acontecido, foi um leak de dados de 9,6 milhões de clientes da Vorten, portanto a loja de eletrónica que pertence ao grupo Sonai. Apareceu num fórum da Dark Web, o que quer qualquer que seja esse fórum. Nas notícias não dizia qual é, normalmente eles também não gostam de partilhar estas coisas para as pessoas depois não tentarem aceder, até porque muitos destes fóruns que existem na Dark Web não são acessíveis com os nossos motores de busca normais, ou seja, não estão indexados no Google e no Bing. Ninguém usa o Bing, mas pronto, no Bing, no DuckDuckGo, etc. E portanto, se nós procurarmos por eles no Google, não vai aparecer nada. Temos de saber chegar a eles, ou seja, de uma forma mais complexa. Mas, então, num desses fóruns, houve um utilizador que dava pelo nickname de Alcatraz ou algo do género, que publicou uma lista, ou disse que tinha uma lista de 9,6 milhões de clientes da Vorten, com informações como nome completo, números de cartão de cliente, número de tickets abertos e códigos sobre esses tickets, mais alguns dados pessoais. Acho que não tinha acesso, ou pelo menos não dizia que tinha acesso a cartões de pagamento, mas ele disse que no post dizia que tinha mais informações. Entretanto, não tinha um preço para esse dataset, mas dizia lá, se quiserem acesso a isto, envia-me mensagem, e portanto não se sabe qual é que seria esse preço. O post foi rapidamente apagado. A Vorten já veio dizer a público que não acha ou não tem razões para achar de que esses registros que apareceram seriam fruto de um leak
ou de um ataque, não é? De uma violação dos dados da empresa, porque não tinham nenhum pedido de pagamento pelo sequestro dos dados, e 2, porque não tem registro nenhum, pelo menos daquilo que foram estudar, de uma violação nas suas bases de dados e, portanto, nos dados de clientes. Isto não significa que não tenha acontecido, não é? Ou seja, pode ter acontecido e a Vorten ainda não ter reparado, pode ter acontecido e o hacker ainda não ter feito pedido isto tem um nome, não sei, o pedido como se fosse um rapto, não é? Dos dados para apagar e, portanto, para não disponibilizar isso. E, portanto, a Vorten disponibilizou-se a cooperar com a Polícia Judiciária para perceber se aqueles dados que tinham efetivamente sido leakados eram ou não dados de clientes da Vorten. Ainda não há uma conclusão, portanto a Vorten diz que não, mas vamos ver se, portanto isto foi durante esta semana, vamos ver se existe uma conclusão mais final de se estes leaks são ou não verdadeiros. De qualquer forma, é sempre uma boa lembrança para termos passwords diferentes em cada site e em cada serviço que usamos, idealmente guardadas num password manager, que é para não termos de saber centenas de passwords, não é? E para também estarmos mais atentos a algum tipo de phishing que possa acontecer agora. Portanto, tendo acesso a números de telemóvel, podem começar a receber mais mensagens com tentativas de phishing, tipo aquela clássica do Olá Mãe ou Olá Pai. Fiquei sem dinheiro no cartão, consegues enviar X euros para este número de MBWay ou qualquer coisa do género, e portanto aquele é falso, é de outro número qualquer, e pronto, mas só para um alerta possível de que podem acontecer mais tentativas de phishing. Até agora não se sabe nada que esteja relacionado, mas é sempre uma questão importante. E acho que é uma questão que vai acontecer provavelmente cada vez mais vezes, porque as empresas têm cada vez mais dados nossos, e como há mais empresas com mais dados, também há empresas que não estão tão protegidas. Por exemplo, e isto aqui até é assim, uma coisa mais anedotal, portanto é uma história mais do que propriamente uma notícia, mas muitas destas aplicações de vibe coding, e para quem não sabe o que vibe coding é o ato de programar via prompts para um AI, ou seja, pensem naquelas plataformas tipo Replit ou Lovable ou Bolt, ou seja, aquelas plataformas em que eu consigo criar um produto inteiro ou um serviço ou uma plataforma online via prompting. Portanto, cria-me uma webpage que me consegue marcar reservas em restaurantes e que tem uma lista de restaurantes. Muitas dessas aplicações, portanto, são muito boas a criar essas interfaces assim, mas depois são muito mais a proteger os dados dos clientes. Algumas ligam-se a bases de dados conhecidas, mas há certas chaves de APIs, por exemplo, que ficam expostas e que depois é muito fácil para um hacker conseguir aceder a isso, conseguir aceder à base de dados e conseguir aceder depois aos dados das pessoas. Se bem que, lá está, a maior parte destas plataformas também não fica com dados muito sensíveis. Talvez o mais sensível será nome e número, que para uma tentativa de phishing, portanto, saber o número é essencial para eu conseguir chegar à pessoa, mas sabendo o nome, se calhar torna aquilo tudo mais credível. Se eu disser olá Álvaro, não é? Como é que essa pessoa sabe o meu nome e o meu número? Mas de qualquer forma, acho que é isso. Estejam atentos, porque podem aparecer aí algumas tentativas de phishing fruto de serem clientes da nós. De qualquer forma, o número de clientes não aponta para que seja, ou seja, 9,6 milhões de clientes registados como cliente na nós, portanto com cartão ou qualquer coisa do género, é um valor bastante alto. É certo que a Vorten também atua em Espanha, mas no blog post dizia que era vorten.pt, e portanto a minha conclusão é que seria só sobre clientes portugueses, e parece-me um pouco excessivo existirem dados de 9,6 milhões de pessoas, quando Portugal tem 10 ou 11 milhões de pessoas. Portanto, a Vorten não tem essa cota de mercado, muito menos essa cota de mercado de clientes registados, e portanto pode ser falso logo a partir daí, ou então se calhar, se for verdadeiro, vai ter dados de pessoas espanholas também, que também podem ser clientes
da Vorten, ou então de pessoas que passaram por Portugal e por algum motivo fizeram-se clientes da Vorten e deixaram lá os seus dados turistas ou assim, que se calhar tinham que comprar um carregador de telemóvel que deixaram em casa ou qualquer coisa e não sei. Mas é isso, vamos para o próximo tema. Todos os próximos temas vão ser sobre AI e, portanto, quase que este episódio vai ser um Like a Moment gigante em que falamos sobre as notícias relacionadas com a inteligência artificial desta semana que passou. Portanto, para começar, tivemos um bocadinho de receios aqui na indústria, receios esses que depois acabaram por ser um bocadinho desmentidos, não sei se é a melhor palavra, pelo segundo tema que vamos falar, mas o primeiro tema foi alguns receios que foram aparecendo e que fizeram muitas das ações relacionadas com a inteligência artificial descer, apesar de o mercado ter descido como um todo por causa dos receios de uma recessão fruto da incerteza que advém das tarifas impostas por Donald Trump, principalmente nos automóveis. Portanto, eu acho que falei disto no episódio passado, todos os automóveis e peças vão ter uma tarifa de 25% ao entrar nos Estados Unidos. Isto vai ser aplicado dia 4 de Abril, a partir do dia 4 de Abril, digo, e portanto não se sabe até que ponto é que isto vai afetar a economia. Certamente vai afetar muito a economia alemã, principalmente, porque os carros podem ficar 25% mais caros, portanto, se forem feitos fora da Alemanha, ficam automaticamente 25% mais caros, depois, entretanto, mais impostos e etc., que, pronto, nos Estados Unidos não representam um grande valor, mas 25% sobre o preço base é um aumento muito grande, mesmo para os carros que são feitos nos Estados Unidos, como as tarifas também são aplicadas sobre as peças dos automóveis, muitos deles também vão ficar mais caros, exceto aqueles que já são produzidos lá, como também já disse neste podcast, o caso da Tesla, em que 60% a 70% das peças do carro e depois a montagem final do carro é feita em território americano, tal como nos territórios todos em que eles estão presentes. Portanto, eles normalmente têm uma fábrica e fazem muito sourcing dos materiais localmente, que provou-se agora que pode ser uma estratégia vencedora. Mas pronto, houve alguns receios sobre a construção de data centers, isto porque houve alguns acontecimentos, nomeadamente a entrada em bolsa de uma empresa que se chama CoreWeave, ou CoreWeave, que entrou em bolsa com um valor cerca de 10 vezes inferior àquele que se esperava. Portanto, entrou nos single digit billions em vez dos 35 mil milhões de dólares que se esperava, e isto fez com que houvesse algum receio de que, ok, nós estamos a construir demasiada infraestrutura para data centers e se calhar não vai ser necessário, principalmente porque já vimos que é possível correr estes modelos, ou alguns destes modelos, com menos capacidade, como foi o caso do DeepSeek e entre outros modelos que foram aparecendo que depois não usam tanta capacidade. E portanto, se este hype todo da AI chegar a um platô ou chegar até a um pico, portanto se começar a descer, mas pronto, mesmo se chegar a um platô, se começar a abrandar, a velocidade a que se está a investir em data centers e infraestrutura pode não justificar esse próprio investimento e portanto fazer muitas empresas cair. Já há pessoas fatalistas a comparar o AI com a dot-com bubble, portanto na altura em que apareceu a internet todas as empresas eram empresas de internet, todas as empresas eram e-commerce e de repente houve uma bolha especulativa que rebentou ali no início do século, portanto anos 2000, 1999, e que arrastou o mercado todo com ela. Houve imensas empresas a falir. Assim, podemos estar efetivamente numa bolha e algumas destas empresas estarem inflacionadas, mas na minha perspectiva, isto não é financial advice, portanto não é aconselhamento financeiro, assim que é em português, eu acho que ainda vai haver muita procura, porque nós estamos nisto há 2 anos, ou há 2 anos e qualquer coisa, e a cada mês quase, ou a cada trimestre, temos uma nova feature ou uma nova capacidade que nem prevíamos que os modelos fossem capazes de fazer, como uma delas que vamos falar mais à frente, mas que vocês provavelmente já sabem porque viram a thumbnail do episódio, e que isto vai gerar ainda muita procura e, portanto, acho que para já, pelo menos, pode ser não será, aliás, uma bolha
que vai rebentar, pelo menos lá está, para já. Esta preocupação com a CoreWeave é porque efetivamente a única coisa que eles fazem é ceder capacidade para correr modelos de AI. Portanto, eles começaram como um side project de malta de hedge funds para minar Bitcoin, ou seja, compraram as GPUs na altura, depois perceberam que o dinheiro estava noutro sítio e migraram. Portanto, a tecnologia era a mesma, simplesmente apontaram para outra estrela, e viram que aquilo também podia ser usado para treinar modelos de AI e começaram a disponibilizar estes modelos. Uma das coisas que fez aumentar muito o preço para IPO, mas que depois acabou por não se verificar, foi que a OpenAI faz uma transição ou altera o acordo que tem com a Microsoft para poder utilizar capacidade de data centers que não seja da Microsoft, e portanto isso abriu negócio para a CoreWeave, e que depois, pronto, aumentou a procura, aumentou as vendas, aumentou bastante as vendas, e foi isso que fez também aumentar um bocadinho o preço esperado para o IPO. Também houve algumas críticas sobre o investimento que a Microsoft está a fazer, lá está, principalmente pela mesma razão que eu falei há bocadinho, que é a OpenAI já não é exclusiva, já não vai ser exclusiva já não vai ter de exclusivamente usar a capacidade da Microsoft para treinar os seus modelos de AI, pode usar outros parceiros, mas a Microsoft justificou dizendo: nós não estamos a construir isto por causa da OpenAI, nós estamos convictos do nosso investimento em infraestrutura para treinar modelos de inteligência artificial, até porque a Microsoft está a construir os seus próprios modelos. Portanto, temos Google, OpenAI, Anthropic, Amazon, e agora a Microsoft também estará a entrar na corrida com o modelo que se chama MAI, deve ser Microsoft AI. Não saiu ainda, portanto os modelos que estão disponíveis no Azure ainda são os da OpenAI, entre outros, mas eventualmente eles entrarão na corrida quando esta tecnologia for muito mais fácil de reproduzir, mesmo que os modelos não sejam os mais avançados de todos, e eles terem alguns modelos deles e que podem se calhar disponibilizar por um preço mais baixo, vai fazer com que mais pessoas utilizem depois para construir por cima desses modelos e com esses modelos, e portanto vai fazer com que mesmo a dependência deles em AI e a sua exposição à indústria da AI esteja menos dependente ou seja menor, não é? A dependência seja menor da própria OpenAI, e portanto pode ser um win-win para os dois, porque abrem os dois asas e voam para outras andanças. Também foi esta semana que saiu um modelo novo e o mais potente da Google, que é o Gemini 2.5. Já tinha saído o Flash, agora saiu a versão completa, digamos assim. O Flash é o equivalente aos modelos minis. Este modelo compara com o O3 da OpenAI, que só está disponível nos tiers mais altos do ChatGPT. Portanto, é dos tais modelos de reasoning, que tem uma capacidade de pensar muito longa, e que mistura, tal como o O3, um modelo base mais capaz com esta tal capacidade de reasoning, e que também já tem uma capacidade de gerar imagens muito interessante. Foi ligeiramente viral por algumas edições que era possível fazer e que mantinham a imagem base de uma forma muito fidedigna, e depois editavam só, por exemplo, removiam uma pessoa ou qualquer coisa do género, tudo via prompting, não é? Porque editar a selecionar os nossos telemóveis, ou muitos dos telemóveis já fazem, e portanto ficou ligeiramente viral por causa disso. Agora este modelo vem combater o O3. Chega aqui a um ponto em que se calhar o aumento de inteligência destes modelos já deixa de ser relevante para muitas das aplicações que nós temos, mas eu acho que estas empresas também não podem parar a corrida. Portanto, se a OpenAI lança um modelo mais inteligente, a Google tem de lançar um modelo que seja capaz de o combater, e efetivamente em muitos dos benchmarks, estes modelos, o modelo da Google é melhor do que o O3 da OpenAI, porque simplesmente as pessoas se calhar vão pensar: ok, mas aquele é o melhor, e se os preços forem mais ou menos iguais, então eu vou optar pelo da OpenAI. E portanto, acho que estamos aqui a chegar a um ponto se calhar a um platô de inteligência dos modelos, não de capacidade. Portanto, a partir de agora eu acho que eles vão começar a fazer coisas muito mais interessantes e muito mais engraçadas, principalmente com as ferramentas que vão ter à volta, mas acho que estamos a chegar a um platô de inteligência, e neste momento também parece, e aqui puramente opinião, de que existe também alguma corrida aos próprios benchmarks,
ou seja, pode estar a haver algum tipo de otimização para os benchmarks, ou seja, o meu modelo é melhor que o teu porque teve melhor score nestes benchmarks e não porque é mais útil ou porque dá melhores respostas e respostas que as pessoas gostam mais. A própria OpenAI também fez algumas alterações aos seus modelos, ao 4O e ao 4.5, retirou alguns emojis. Eu acho que, eu por acaso reparei nisto quando estava a usar, de repente os modelos começaram a responder com muitos mais emojis e eles agora, o Sam Altman fez um tweet a dizer que tinham reduzido o número de emojis e portanto acho que voltou ao estado inicial. Entretanto, a Google também vai lançar uma feature experimental que é um Google AI Travels e portanto se eu quiser ir a um sítio qualquer, planear a minha viagem, no fundo em vez de falar com uma agência de viagens posso falar com um AI da Google que como tem acesso a Google Maps, tem acesso ao meu histórico de pesquisa, tem acesso a uma série de ferramentas que elas próprias já estão integradas na Google, como por exemplo o Google Flights, ou seja, eu consigo ver voos através da Google, vai conseguir marcar tudo, ou seja, o Maps tem, por exemplo, os hotéis, eu consigo reservar diretamente no Maps, os próprios restaurantes, os bilhetes para os monumentos e as coisas a ver, e portanto a Google está aqui numa posição em que de repente o seu AI começa a ser útil, não por ser AI, que já é útil por si, mas porque vai começar a entrar e a tocar em muitos destes pontos. Eu já tinha falado sobre isto num episódio, e eu acho que foi num dos primeiros, se não foi dos primeiros, há de ter sido se calhar há 8 meses ou há 10 meses, que é, eu acho que de todas as empresas que estão a apostar em AI, há uma que poderia estar muito melhor, que é a Apple, se tivesse a apostar nos seus próprios modelos e se tivesse a apostar bem, portanto estivesse a ser bem sucedida nisso, que não está, e portanto a Siri até foi atrasada e houve reestruturações dentro da empresa e portanto aquilo não está a correr bem, mas a Google acho que para mim é a empresa que está na melhor posição porque tem hardware, tem software que toda a gente usa e principalmente software que tem muitos dados sobre as pessoas, e quando a AI começar ou estiver maduro o suficiente, que já parece estar, para começar a entrar nestas partes todas, no Maps, no Gmail, nas próprias pesquisas, nas viagens, nos restaurantes, etc, 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 de repente a Google como empresa e como tudo vai disponibilizar um serviço muito melhor para os seus utilizadores. Portanto, eu acho que a Google está aqui naquele ponto em que parece que está a olhar de baixo para cima em termos de AI para a OpenAI, porque são sempre segundos a lançar as coisas, não é? Mas em termos de depois utilização e utilidade estão muito mais bem posicionados, e a OpenAI nem por isso está a apetrechar cada vez mais o ChatGPT, mas não vai conseguir chegar lá, ou pelo menos pode não conseguir chegar lá porque a Google já existe há mais tempo e já tem mais serviços, e não começou como uma empresa de AI, começou como uma empresa de search, que entretanto evoluiu para uma série de outras coisas muito interessantes, todas elas, e que lá está, põe a Google numa posição super interessante para agora começar a usar esta tecnologia internamente em todos os seus produtos. Entretanto, também houve aquisições e houve vendas, sim, mais ou menos, houve aquisições, vendas, houve mais rondas a serem levantadas. A OpenAI levanta, hoje ou ontem, uma ronda de 40 mil milhões de dólares e põe a empresa avaliada em 300 mil milhões de dólares, portanto, só para termos uma noção, ela estava mais ou menos avaliada em 150 a 160 mil milhões de dólares em outubro de 2024, que foi quando levantou a última ronda, que foram 10 ou 11 mil milhões de dólares, e agora levanta mais 40 mil milhões de dólares e, portanto, duplica a valorização da empresa. A primeira coisa que me ocorreu foi: todos os colaboradores ou empregados da OpenAI devem estar com um sorriso gigantesco na cara, porque se tiverem stock options, de repente as suas stock options valorizaram 2 vezes nos últimos 5 meses, e portanto muita daquela malta, se calhar, ou muitos milionários vão sair daquela empresa certamente quando for possível vender as ações. Mas também pode estar a OpenAI a preparar-se para uma possível IPO, e isto, porque é que eu digo isto? Porque uma das condições para o dinheiro, portanto, destes 40 mil milhões de dólares, 30 mil milhões vieram do SoftBank. Portanto, o SoftBank está literalmente a despejar caminhões de dinheiro à porta do escritório da OpenAI. Ok, não literalmente, mas praticamente.
E estes 30 milhões de dólares vêm com uma condição que é a OpenAI conseguir tornar-se for profit, portanto todo aquele drama que eu também já tinha falado num episódio do Elon Musk estar a tentar bloquear a passagem da OpenAI de uma empresa que é for good para uma empresa que é só for profit. Se eles não conseguirem passar, ou seja, se não conseguirem fazer essa mudança até dezembro de 2025, o investimento pode cair para metade. Depois não sei o que é que isso representa em termos de avaliação, ou seja, em termos de valorização de stock options em nada, mas pronto, é uma das condições. E desses 40 mil milhões de dólares também, 18 mil milhões de dólares vão ser investidos no projeto Stargate, que também tem mais investimento do SoftBank, mas que vão ser investidos pela OpenAI e entre outros no projeto Stargate, que era o tal projeto de 500 mil milhões de dólares para instalar e crescer infraestrutura de AI nos Estados Unidos. O que é que mais conclusões é que se podem tirar daqui? Portanto, a primeira foi aquela que eu disse, que é, pode estar a preparar para uma IPO, está a aumentar a valorização bastantes vezes face à receita. Espera-se que a receita este ano chegue aos 13 mil milhões de dólares e, portanto, é um múltiplo gigantesco da receita. Mas se pensarmos noutras empresas, ou seja, a OpenAI ainda é uma empresa que não dá lucro, tem custos gigantescos, principalmente porque não tem data centers próprios, ou não há de ter muitos, e, portanto, toda a utilização que nós temos está a ser transmitida para os seus parceiros. Tem pessoas muito caras, ordenados muito caros, e portanto mesmo tendo essa receita toda e sendo um múltiplo muito alto, aquilo não é uma empresa ainda lucrativa e podem estar a tentar inflacionar a valorização da empresa para depois entrar em bolsa e ainda aumentar mais o hype, porque é uma empresa que está a crescer e pode ser um bocadinho por aí. A outra conclusão é que eu acho que pode haver aqui uma certa questão geopolítica em que, ok, vamos apostar no nosso melhor cavalo, os americanos vamos apostar no nosso melhor cavalo, é a OpenAI, são eles que nós temos de facilitar todo o processo para eles serem gigantescos, porque nós já vimos que do outro lado do Oceano Pacífico há a China também a ter os seus modelos e a crescer imenso com infraestrutura AI, o Estado também a apoiar imenso, portanto o governo chinês a apoiar imenso estas iniciativas e, para além disso tudo, eles são muito mais scrappy e, portanto, conseguem fazer mais com menos comparado às empresas americanas. E eu acho que pode haver aqui uma luta e vamos apostar no melhor cavalo porque é ele que nos vai fazer ganhar a corrida e é ele que nos vai fazer ter modelos XPTO para utilizarmos em defesa ou em aplicações militares, porque se a China estiver à nossa frente em termos de AI, nós podemos ter a maior frota de navios ou os melhores aviões, mas na guerra que é tendencialmente mais tecnológica, à medida que o tempo passa, vão perder e, portanto, isso é uma desvantagem e pode estar por trás um bocadinho também desta aposta gigantesca e desta subida tremenda da valorização da OpenAI, da disponibilização de recursos e pá, cresçam imenso, façam imensa coisa, porque eles também já viram que um bocadinho à semelhança dos modelos que quanto mais dados lhes dermos, mais inteligentes eles ficam, ou ficavam, não é? Entretanto já chegaram a um platô. Se calhar a OpenAI também é quanto mais dinheiro atirarmos para cima deles, melhor eles ficam. Quando virem que aquilo já não resulta, se calhar vão começar a tirar dinheiro para outras empresas. Mas agora sim, indo ao tema... antes disso, eu disse que havia vendas e aquisições e houve, efetivamente, o Twitter, portanto, X, foi vendido à XAI, portanto, Elon Musk vendeu a sua empresa Twitter ao Elon Musk, dono da XAI, houve uma fusão, já era uma coisa que, eu não sei, se calhar não se esperava, mas era uma coisa que não, pelo menos não chocou ninguém, porque a interface primordial para interagirmos com o Grok, que é o modelo da XAI, é efetivamente o Twitter, ou seja, a maior parte dos utilizadores do Grok vêm por interações do Twitter. Muitos dos dados também de utilização de treino do Grok eram dados que vinham também do Twitter e, portanto, o Elon Musk acho que tem um bocadinho aquela visão de construir uma super app como existe na China, ou seja, aquelas aplicações que têm de tudo, têm pagamentos, têm comércio, têm
tem a parte social, tem vídeo, tem texto, etc, etc, etc. E uma das coisas que também tem de ter é inteligência artificial e, portanto, se calhar também se fartou de ter não sei quantas empresas e assim é mais fácil de ser CEO só de uma que faz muita coisa do que se calhar de duas que fazem um bocadinho menos de coisas. O Twitter também, como eu tinha dito no último episódio, está numa altura melhor e, portanto, isto acaba por valorizar a própria XAI, porque se fazem uma merger e o Twitter vale mais, vai valorizar também a avaliação da XAI e, mais uma vez, pode estar também relacionado ou pode ser um move para não ficar atrás da OpenAI, que de repente levanta agora 40 mil milhões de dólares, que é quase o valor do Twitter. O Twitter vale 45, pelo menos na última avaliação. E portanto ele pensou, olha, qual é que é a melhor maneira de eu inflacionar este valor, esta avaliação da XAI, sem ir à procura de mais dinheiro e vender mais partes da empresa, e acho que arranjou uma maneira mais ou menos inteligente. Agora sim, o tema que está relacionado com a capa deste episódio, portanto já devem ter visto por aí uma série de imagens de malta a transformar as suas próprias fotografias numa coisa que se chama, ou num estilo que se chama Studio Ghibli. E o que é que isto é? Como é que isto aconteceu? Porque é que de repente estas imagens começaram a aparecer? Vamos fazer uma pausa e a seguir à pausa vamos falar sobre este tema. Então, porquê é que os nossos feeds de Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, whatever, TikTok, não sei, começaram a transformar-se em desenhos animados japoneses? Portanto, a OpenAI tem, ou já tinha há muito tempo, um modelo de geração de imagem que se chamava DALL-E. Este modelo usava uma técnica que era suficiente para criar algumas imagens que se percebia bem que eram imagens de inteligência artificial, mesmo se nós pedíssemos para elas serem super realistas, ou realísticas neste caso. As imagens tinham sempre algumas falhas, principalmente nas mãos, nunca acertava no número de dedos ou na posição dos dedos e portanto dava para perceber por aí, ou nas pernas, ou membros que se cruzassem, não se cruzavam bem, e se depois quiséssemos alterar essas imagens não eram facilmente alteráveis, ou seja, eu pedia uma imagem de uma pessoa a gravar um podcast num quarto e a seguir dizia, ok, mas o microfone é azul, entretanto, se eu quisesse manter tudo à volta, exceto o microfone, não era possível. Ele ia gerar uma nova imagem com um microfone azul, mas se calhar ia pôr uma janela ao lado e eu já não queria que aquela janela aparecesse aí. Portanto, quando nós pedíamos uma imagem ao ChatGPT, o que ele fazia era, entregava a prompt a este modelo DALL-E, que transforma texto em imagens, e depois mostrava-nos a imagem. Entretanto, o que eles lançaram esta semana foi a possibilidade de gerar imagens com o próprio modelo 4O. E, portanto, com um modelo que é muito mais inteligente e muito mais capaz e com uma percepção textual muito melhor do que o próprio modelo DALL-E. Como é que este modelo funciona? E isto aqui é um bocadinho especulação, porque eles não dizem exatamente, não é? O OpenAI não é open, não diz como é que os modelos funcionam, mas acho que houve alguma malta a tentar perceber, e do que eu consegui apurar, aquilo é um modelo que se chama um Variational Autoencoder, e portanto, o que é que isto significa? Um autoencoder, pensem autoencoder, o que vai fazer é transformar uma imagem numa série de vetores, portanto numa série de embeddings, e estou a dizer esta palavra porque ela vai ser importante, e depois voltar a transformar esses embeddings na primeira imagem. É assim que ele treina, ou seja, eu dou-lhe uma imagem de uma paisagem, de uma montanha, faço passar por um modelo que vai reduzir essa montanha, por exemplo, a um vetor com 1000 valores, e depois faço passar por outro modelo que tem de reconstruir, a partir desse vetor de 1000 valores, a primeira imagem. E quando eu faço isto muitas vezes, e quando ele falha a reconstruir, eu castigo o modelo, e quando acerta, eu dou-lhe feedback positivo, é mais ou menos assim que os modelos são treinados. Quando eu faço isto muitas vezes, eu acabo por aprender qual é que é o melhor mecanismo para pegar numa imagem e transformá-la em vetores, e também para pegar em vetores e transformá-la na imagem. Portanto, se eu conseguir aprender estas duas
estes dois caminhos, e por isso é que se chama autoencoder, ou seja, o início e o final são iguais e eu posso compará-los, e portanto tenho uma comparação tanto do encoding como depois do decoding. O que eu posso fazer com este tipo de modelos é, em vez de, quando eu tiver isto treinado, em vez de o vetor que está no meio, digamos assim, ser inserido por transformação de uma imagem, eu posso inserir lá um vetor que vem de um modelo textual. E, portanto, quando eu digo, portanto, estou a escrever, eu quero uma paisagem de uma montanha que tenha relva verde e que pareça o background do Windows XP. O que ele vai fazer é pegar nesse texto, transforma esse texto em embeddings, portanto em vetores que representam o significado daquelas palavras, e é por isso também que quando nós falamos em várias línguas ele consegue traduzir tudo, ou seja, ele abstrai o significado das palavras para uma dimensão matemática e depois pode convertê-las nas palavras respectivas de cada língua, e portanto a matemática aqui funciona como uma língua comum a toda a gente. E, portanto, eu pego nesse vetor que foi transformado pela frase e insiro antes da parte do decoding, portanto, antes da parte de reconstruir a imagem. E ele vai-me reconstruir a imagem que vem desta frase. Eu consigo treinar também esta parte só, não é? Portanto, eu dou-lhe uma imagem, descrevo a imagem e dou... Estes são os meus dois inputs. É a imagem original e o texto. E o vetor que ele tem de chegar tem de ser um vetor que represente tanto a imagem original como o texto que eu lhe dei. E depois, a partir desse vetor, ele vai reconstruir a imagem final. Portanto, este modelo foi treinado com muitas imagens, com muitos textos, e efetivamente apanha muito bem e é capaz de uma forma muito melhor, editar só pequenas partes da imagem. Claro que vai sempre mudar um bocadinho o resto da imagem, mas fica muito mais uniforme e é possível manter alguma uniformidade de personagens, ou seja, se eu lhe der, por exemplo, uma fotografia minha e disser, recria, como eu fiz agora para a thumbnail, recria esta fotografia ou esta imagem num estilo X, e ele recria, depois eu digo, olha, faz com que os olhos não estejam a olhar para o lado, estejam sim a olhar para a frente, para a pessoa. De uma para a outra ele vai manter praticamente tudo e o estilo vai ser muito parecido. Claro que vai haver ali algumas mudanças no cabelo, ou no sorriso, ou nos olhos, ou qualquer coisa, mas antes as imagens eram completamente diferentes. E portanto eu agora consigo ser muito mais detalhado e pedir coisas muito mais finas e alterações muito mais finas, e ele é capaz de me gerar essa imagem e essas alterações sem mudar muito o resto da imagem. Porquê? Porque ele o que faz é, pega naquele vetor e se calhar vai alterar só alguns pontos desse vetor, não é? Portanto, do tal embedding que depois vai gerar a imagem, e acaba por ser uma coisa um bocadinho mais controlada e um bocadinho mais fina em termos de recomendação. Provavelmente também será uma coisa muito maior, ou seja, o vetor do modelo anterior seria um vetor com um espaço muito mais pequeno, portanto com menos dimensões, digamos assim, um vetor com um tamanho mais pequeno do que o vetor que temos neste, pura e simplesmente porque o modelo é maior e a tecnologia avançou e portanto conseguimos usar mais desses modelos. A OpenAI apresenta isto e diz, a partir de agora a geração de imagem no ChatGPT, em vez de ser feita com o DALL-E, vai ser feita com o modelo GPT-4o, e de repente a internet fica cheia de memes de uma coisa que se chama Studio Ghibli, ou de um estilo que se chama Studio Ghibli. Uma das coisas que este modelo pode fazer, para além de desenhar imensa coisa e desenhar coisas bastante realísticas, é fazer uma coisa que se chama Style Swap, ou seja, eu consigo pegar numa imagem ou numa fotografia e aplicar-lhe um estilo específico. E neste caso, o que as pessoas começaram a fazer, e que ficou uma trend, foi transformar as fotografias em estilo Studio Ghibli. E o que é o Studio Ghibli? Portanto, o Studio Ghibli é um estúdio de animação japonês que começou a atuar em 1985, entretanto fez uma série de filmes, ou seja, um estúdio de animação, pensa em ou 1984, pensa em, por exemplo, a Pixar também era um estúdio de animação antes de pertencer à Disney, ou seja, eles desenham e têm tecnologia para produzir desenhos animados e para produzir animações para filmes ou para séries ou etc. E eles foram capazes de criar um bocadinho o estilo que nós temos na cabeça de desenhos animados japoneses. Foram eles uns dos pioneiros.
portanto os três fundadores do Estúdio Ghibli, uns dos pioneiros desse estilo para os filmes. Há alguns filmes relativamente conhecidos que são da autoria da malta que trabalhava no Estúdio Ghibli, é O Castelo no Céu, o meu Vizinho Totoro, por exemplo, A Viagem de Chihiro, que eu acho que é provavelmente destes todos o mais conhecido, ou O Castelo Andante. Acho que são assim os filmes mais conhecidos do Estúdio Ghibli, e se calhar alguns de vocês também já viram mais, entretanto, e já sabem tudo sobre o Estúdio Ghibli. Mas pronto, basicamente foram eles que criaram este estilo. O modelo é capaz de... Ele provavelmente viu muitas imagens do filme do Estúdio Ghibli, e é aqui que a OpenAI se mete em sarilhos, muitas das vezes, porque quando eu penso uma coisa que é, eu podia dizer ao estilo japonês, etc, etc, e havia ali uma grey area em que não se sabia se o modelo conseguia interpretar aquelas imagens como estilo japonês, porque há outros animes ou há outros desenhos animados de estilo japonês, mas quando eu penso especificamente Studio Ghibli, isto significa que houve imagens no dataset de treino deste modelo que diziam esta imagem, para além da descrição do que estava na imagem, tem está ao estilo Studio Ghibli, e portanto houve alguma backlash, não sei qual é que é a melhor palavra em português, alguma insatisfação por parte de um dos fundadores do Estúdio Ghibli, que disse nunca usaria inteligência artificial para fazer animação, isso é um atentado à vida, é uma coisa horrorosa. Eu acho que é provavelmente um bocadinho aquele pensamento velho do Restelo, mas tem um ponto no sentido em que ninguém lhe pediu autorização para usar as imagens dele para treinar os modelos, e claramente os modelos sabem, por aquilo que eu estava a dizer, que aquele estilo específico é o estilo daquele estúdio. E portanto isto levantou algumas questões polémicas. Houve muita malta a dizer ok, isto vai ser o fim da animação, nunca mais vamos precisar de designers, nem de animadores, nem de artistas, portanto malta que trabalha com animação, porque depois isto também vai ser possível converter em vídeo. Aliás, se vocês forem ao site do Sora, que já está disponível, eles fundiram os dois modelos, portanto a geração de vídeo e a geração de imagem podem ser feitas lá na mesma plataforma, e há imagens que são ultra realistas. Eu acho que é um exercício muito fixe. Se vocês estiverem a ouvir, vão a sora.com ou ao chatgpt.com e depois lá dentro conseguem entrar no Sora e vejam, eles têm tipo um feed de criações ou de recriações que as pessoas fazem, e depois também têm as prompts, e as pessoas fazem prompts ultra detalhadas, e vejam os exemplos, e depois se quiserem fazer algum, tentem reproduzir a prompt com as vossas próprias imagens. Pronto, isto, voltando aqui ao Estúdio Ghibli, só para dar mais alguns factos interessantes. A versão, a tecnologia não é nova. Até 2019 eles não tinham grande interesse em disponibilizar de forma digital os seus filmes. Portanto, eles no início só aqui, desculpem, a ver a data certa, que é para não vos enganar. Em 1996, a Walt Disney Company e a empresa-mãe do Estúdio Ghibli formam uma parceria em que os filmes feitos pelo Estúdio Ghibli poderiam ser, portanto, no fundo a Walt Disney compra os direitos de reprodução dos filmes, faz dublagem de muitos destes filmes, e é aqui também que muitos deles chegam depois até nós, e em contrapartida ajudava a financiar 10% dos custos de produção do estúdio depois dos anos futuros. Entretanto, esta parceria acabou, eles depois em 1999 tornaram-se independentes outra vez, até 2005, depois foram comprados, depois entretanto foram outra vez, desmembrou-se outra vez essa parceria. Em 2022 foi inaugurado um parque de diversões temático só sobre o Estúdio Ghibli, chama-se Ghibli Park, e depois em 4 de abril de 2023
o Estúdio Ghibli foi comprado pela Nippon TV, que é desculpem, em outubro de 2023, foi comprada pela Nippon TV, comprou 42% do estúdio, que é, no fundo, televisão aberta, é como se seria aqui a SIC ou a TVI. E pronto, isto porque os fundadores do Estúdio Ghibli já eram bastante idosos, têm 82 e 75 anos, e estavam preocupados, se calhar, com o futuro do seu estúdio e decidiram vender, então, uma participação minoritária a este canal de televisão, um gigante dos mídia japoneses. Mas voltando à parte da stream, portanto, eles até 2019 não queriam os seus filmes disponíveis em plataformas digitais, portanto Netflix, HBO Max, etc. Mas perceberam que estavam a perder alcance, então em 2019 licenciam todos os seus filmes à HBO Max nos Estados Unidos, e portanto a HBO Max a partir de 2020 passa a ter direitos, porque a HBO Max saiu em 2020, passa a ter direitos sobre os filmes do Estúdio Ghibli nos Estados Unidos. Depois, em 2021, a Netflix não se fica atrás e, portanto, compra os direitos para todos os outros países, exceto os Estados Unidos, dos filmes do Estúdio Ghibli. Portanto, eles já não gostavam muito de tecnologia, agora acho que ainda menos, mas acho que voltando àquela discussão de se isto vai ser bom ou não para os designers e para a malta que trabalha com animação, o que eu acho é que não pode ser visto como uma questão de ser bom ou não. Portanto, o gênio já saiu da lâmpada, não há volta a dar, ou seja, não é possível agora bloquear todos estes modelos, até porque mesmo que a OpenAI e a Anthropic ou todos os americanos ou o que seja bloqueassem o acesso a estes modelos para toda a gente que não fosse um animador ou um designer ou um artista, a verdade é que ia haver alguém a fazer um modelo numa jurisdição qualquer que não tivesse esta regulamentação toda e, portanto, as pessoas, no fundo, iam só usar esse modelo. Ou seja, a partir do momento em que a capacidade existe, ela existe, e eu acho que agora as pessoas, é como ter uma ferramenta nova, vão ter de se habituar e vão ter de explorar e testar e tentar perceber qual é que é a melhor maneira de conseguirem utilizar esta tecnologia para seu proveito. E, portanto, se calhar isto na verdade o que vai fazer é os designers que continuam sem usar AI vão de repente ser muito menos produtivos do que aqueles que utilizam AI. Há o reverso da medalha, não é? Portanto, ou seja, o primeiro é, antes eu estava a cozinhar com uma fogueira, agora de repente tenho um forno ou um fogão a indução e, portanto, sou capaz de fazer pratos muito mais interessantes, porque não estou limitado só àquela fogueira e não consigo controlar tão bem a chama, por exemplo. É uma metáfora. Mas há o reverso da moeda, que é portanto, estes modelos foram treinados em criações humanas e em coisas que foram criadas de raiz, digamos assim, por artistas. Se de repente toda a gente começar a usar estes modelos e não houver criação nova, ou houver pouca criação nova, corremos o risco, e lá está, é um risco um bocadinho utópico, mas existe esse risco de tendermos para a média, no sentido em que não há criação nova e, portanto, todos os designs passam a ser novas formas do que foi criado até então, até à criação do modelo. A minha opinião é que eu acho que os bons designers vão arranjar uma maneira de conseguir utilizar isto e combinar isso com a sua própria criatividade. Estou a falar em designers, nos artistas no geral. Vão conseguir combinar isto com a sua própria criatividade e, portanto, com as suas próprias capacidades de criar algo novo a partir, se calhar, de uma base que vai ser muito mais rápida de atingir do que antigamente, ou eu quero testar rapidamente uma série de ideias que tenho e de repente, ok, começo nesta porque já testei 10 que não gosto e vou a partir daqui, agora quero uma mudança ali, ou até combino estes dois estilos e formo um estilo novo, por exemplo. Pronto, acho que vai haver um bocadinho, se calhar, estas partes todas, mas foi uma discussão interessante e acho que vai continuar a ser uma discussão interessante, tanto por esta parte toda de qual é que vai ser o futuro da animação e do design, e dois, aquela questão toda dos direitos, porque na verdade não há nada legal que proteja os direitos de um estilo específico de desenhos animados, ou seja, isto não existe, portanto
na verdade, a OpenAI, ao reproduzir o estilo, não está a quebrar nada, pode estar sim a quebrar a partir do momento em que utiliza os dados para treinar modelos que depois têm um interesse comercial. E, portanto, há aqui uma grey area, já havia na questão do New York Times, e o argumento foi, se eu tiver um amigo que sabe todas as notícias de cor e falar com ele, e ele me disser tudo, isso não é crime, porque é que o ChatGPT é um bocadinho diferente. Quer dizer, essa pessoa também podia monetizar essa capacidade que tinha, mas acho que nós, como humanos, percebemos que isso é um bocadinho diferente, porque lá está, se tem um amigo que é capaz de desenhar todas as fotografias ao estilo Studio Ghibli, também não seria, não é, na teoria, diferente de eu pedir ao ChatGPT, só que claro que é, porque o ChatGPT é uma subscrição e de repente isto chega a milhões de pessoas e fica viral. Por outro lado também, e acho que isto é uma coisa que ninguém falou, é de repente todo mundo sabe quem é que é o Studio Ghibli. Não que os filmes deles não fossem conhecidos, acho que os filmes deles são bastante conhecidos têm bastante qualidade e são vistos como isso, mas acho que pelo menos eu não conhecia e as pessoas à minha volta não sabiam que eram as pessoas que trabalhavam no Studio Ghibli que criavam estes filmes e que foram uns dos pioneiros deste estilo, que depois tocou em Pokémon, que tocou em Dragon Ball, que tocou em Naruto, portanto em imensas séries da nossa infância e que acho que foi também um bocadinho esse o toque-chave para isto se tornar tão viral, que é toda a gente, ou grande parte das pessoas tem uma memória qualquer com uma personagem que foi desenhada ou que existe naquele estilo, lá está, quer seja Pokémon, Dragon Ball, ou entre essas séries todas. Só para concluir, então, para, digamos, fazer aqui uma revisão de como é que isto funciona, eu quando lhe passo uma imagem e digo, transforma esta fotografia ou esta capa do podcast em Studio Ghibli, recria esta capa em Studio Ghibli. O que ele faz é, transforma essa imagem numa prompt, portanto a parte do encoder, ou seja, transforma essa imagem esta é uma imagem de uma pessoa que está a beber uma caneca, tem o cabelo desta cor, em baixo diz shutdown, em cima diz tecnologia e negócios, tal, tem os logotipos do Spotify, escreve a prompt toda, transforma essa prompt em embeddings. Depois, esses embeddings são combinados com a prompt de input, portanto transforma isto ao Studio Ghibli e ele provavelmente com isso transforma os embeddings da imagem original nos novos que codificam a imagem para o novo estilo e a seguir recria a partir desses embeddings a nova imagem e portanto é mais ou menos assim que funciona, sem certezas, mas acho que dá para perceber mais ou menos como é que isto pode funcionar. Isto tudo para dizer o quê? Para dizer que se vocês têm ideias de como utilizar estas tecnologias novas, portanto, geração de imagem, estes modelos de reasoning mais potentes, estes modelos de geração de voz também, que vamos falar agora depois no fim, das notícias mais curtas, peguem nessas ideias e tentem explorá-las, porque eu acho que estamos na altura de construir por cima destes modelos. Portanto, há alguém que está a construir os modelos, e construir os modelos exige muito dinheiro, e como vimos, funding infinito quase, não é? Exige muito dinheiro, existe muita capacidade, exige um conhecimento altamente específico e altamente raro no mundo, mas construir por cima deles não, é cada vez mais fácil, e construir por cima deles sustentavelmente também é cada vez mais fácil, principalmente quando se juntam a um venture studio que é capaz de os ajudar exatamente nesse 0 to 1, portanto, de passar de ideia, eu tenho esta ideia, sei que isto é possível, como é que eu agora transformo isto numa empresa, como é que eu começo a monetizar como é que eu crio o meu primeiro produto e depois o consigo monetizar, e é exatamente isso que a Leica Ventures faz. E portanto, se isto vos diz alguma coisa, vão a leicaventures.co ou ao primeiro link que está na descrição e vejam como é que eles vos podem ajudar a dar esse salto do 0 para 1. O último tema grande desta semana está relacionado com AI, mas não tem a ver com modelos, nem com construção, nem nada. Mas é um tema que eu acho super interessante e que achei mesmo muito, gostei mesmo muito de ler. Anthropic, portanto, uma das competidoras da OpenAI, que faz o modelo Claude,
lançou em fevereiro uma coisa que eles chamaram o Anthropic Economic Index. Portanto, à semelhança do Big Mac Index e das coisas todas que eu tenho falado, que normalmente são lançadas pelo The Economist, o que é que eles fizeram? Eles perceberam, nós, com os nossos modelos, e portanto com os nossos modelos de chat, temos imensos dados que podem ser tratados para perceber como é que as pessoas estão a utilizar a inteligência artificial. Ou seja, nós temos duas maneiras, ou pelo menos assim que me ocorrem, de percebermos qual é que é a adoção da AI nas certas indústrias. A primeira é a abordagem mais à la consultora, em que, por exemplo, uma McKinsey lança um estudo sobre quais é que são as empresas e dentro das empresas quais é que são as posições das pessoas que usam mais e quais é que são as tarefas que usam mais inteligência artificial, e depois há sempre aqueles headlines a dizer 40% das empresas em Portugal já adotaram inteligência artificial de alguma forma, etc, etc, etc. Pronto, isso é um estudo mais dentro das empresas, mais inquisitivo, falar com as pessoas, falar com quem está efetivamente a trabalhar, mas é sempre um estudo um bocadinho mais subjetivo, parece-me. O que a Anthropic fez foi o contrário, vamos aos dados de utilização do Claude, e portanto eles pegaram num milhão de conversas que tinham, e pegaram numa coisa que eu também achei super interessante, que não conhecia, mas que acho que é bastante fixe, acho que a palavra é mesmo fixe, que é, nos Estados Unidos existe uma base de dados gigantesca, portanto tem 20 mil entradas, estava aqui ainda a ver se encontrava o nome, mas não estou a encontrar, mas pronto, depois entretanto eu deixei o link, uma base de dados gigantesca com 20 mil, chama-se ONET, está aqui, uma base de dados gigantesca com 20 mil entradas de tarefas específicas que estão relacionadas com uma indústria. Por exemplo, cortar a relva está relacionado com a indústria de jardinagem, e portanto é possível mapear estas coisas. Outro exemplo qualquer, fazer uma query numa base de dados está relacionado com software programming, software programming, que depois está num grupo mais específico de sistemas de informação. Pronto. O que é que isto permite fazer? Isto permite fazer uma coisa que eles chamaram o CLIO, que é Cloud Insights and Observations, combinada com este Occupational Information Network, ou NET. O que eles fizeram foi mapear cada conversa ou cada troço de conversa com uma destas tarefas. Acho que era possível, claro. Com uma destas tarefas e perceber quais é que são, as tarefas que estão a ser mais utilizadas, 2, quais é que são as pessoas ou os job roles que estão relacionados com essas tarefas que estão a ser mais utilizadas, e depois as próprias indústrias em que estão a ser mais utilizadas. Eu vou deixar o artigo, porque eu acho que o artigo é mesmo muito interessante de ler, e não vou estar aqui a amassar muito, porque é mais fácil até verem os gráficos. Vou só dar alguns highlights do artigo, mas algumas coisas que não são surpresa é que 37% das conversas são numa área que eles designam por Computer and Mathematical, que no fundo é a malta que usa para programação. Portanto, 6% são Computer Programmers, 5% Software Developers em software de sistemas, depois 3% em aplicações. E depois tem, por exemplo, as tasks mais comuns. 16 ou 17% das tarefas dentro desta área são de desenvolvimento e manutenção de aplicações ou websites. Ou websites. Depois 7% é debug, portanto malta que cola lá o código e diz, olha, isto não funciona, qual é que é o erro que está aqui, e 2% ou 2,3% são bases de dados. Depois temos para mim uma surpresa, mas que agora faz sentido, quer dizer, não faz sentido porque dentro da área já vão perceber. Portanto, a segunda é Arts and Media, mas depois dentro da área dá para perceber porque é que a segunda com 10%, portanto, Computer and Mathematical tem 37%, depois Arts and Media tem 10%, e os top titles são Technical Writers, Copywriters e Editors. Portanto, no fundo, malta que trabalha com texto e que tem de fazer alterações grandes a texto, portanto, aqui sim faz todo sentido e está dentro do mídia. Depois a seguir vem logo Education and Library,
Tutors, archivists and instructional designers, provavelmente relacionado com o facto de estes modelos terem um conhecimento gigantesco sobre história e sobre geografia e etc, etc. Depois Office and Administrative com 7,9%, e isto são trabalhos mais técnicos e mais administrativos, não é? Literalmente a tradução. Depois a seguir vem Life, Physical and Social Science, portanto ciência no geral, e os que estão no topo são os psicólogos, de forma bastante interessante, e depois a seguir os antropólogos, e por último, portanto destas áreas todas, vem Business and Financial, ou seja, as tais pessoas que se calhar as McKinseys andam a entrevistar, em que representam só 5,9% ou 6% de todas as conversas, e aqui há malta desde finanças até credit counselors, portanto análise de crédito, e analistas de negócio. Isto, eu acho que está uma abordagem muito interessante. Eles vão atualizando, portanto a primeira versão saiu em fevereiro, e não é de espantar que software development seja o que está em primeiro lugar. Eles depois fazem, a partir disto, uma série de outras análises. Por exemplo, comparam qual é que é a comparação entre a percentagem de utilização da AI e o número de trabalhos nos Estados Unidos que têm esta representação. Por exemplo, software development tem 37% dos prompts, mas representa só 3% dos trabalhos. Ou seja, estas pessoas estão a usar imenso, ou seja, praticamente todos estão a usar AI. Outro que também tem umas discrepâncias grandes, mas negativamente, por exemplo, é Transportation and Material Moving, ou seja, coisas que mexem na vida real, praticamente 0%, preparação de comida também é praticamente 0% de AI, Healthcare Support também ainda tem uma utilização muito baixa, provavelmente por algum tipo de desconfiança ou assim, ou seja, coisas que são mais da vida física, digamos assim, têm tendência, obviamente, a ter menos utilização da AI. Depois também comparam utilização da AI com o salário médio daquela posição, e os software developers acabam por estragar aqui um bocadinho o gráfico, não dá para tirar grandes conclusões. E outra muito interessante é, eles classificam as tarefas em dois grupos: augmentation, portanto tarefas de aumento da capacidade do humano, e tarefas de automation, portanto tarefas de automação, ou automação. E depois eles, entretanto, dividem estes duas em vários grupos. Para o primeiro grupo, portanto, para a augmentation, temos validação, task iteration e learning. E depois para o segundo grupo temos feedback loop e directive. Ou seja, feedback loop é eu colo lá o exemplo do código, e olha, resolve-me isto, e portanto eu nem preciso saber o que é que estás a fazer, só quero que me resolvas. E directive é constrói este website. Augmentation são muito mais tarefas de conversa, e portanto de tentar perceber o que é que está a passar, ou tentar chegar a alguma conclusão com o chatbot. E eles viram que era praticamente 50-50, é 55-45 mais ou menos, mas que augmentation ganha automation, o que é uma conclusão interessante. Ou seja, as pessoas estão a utilizar AI, a meu ver, da forma correta, ou pelo menos a versão de chat da AI, não é? Porque as APIs é efetivamente ou que deviam ser efetivamente para automação. O chat não devia ser tanto para automação, do meu ponto de vista, devia ser muito mais para augmentation, portanto para aumentar a capacidade do ser humano, e estão a usá-lo mais, as pessoas estão a usar mais isso, e portanto acho que é uma conclusão interessante. Mais uma vez, deixo o artigo para vocês verem, tem uma série de gráficos super interessantes, e eles vão atualizando, portanto se quiserem estar atentos também não será difícil. E último tema desta semana, agora vamos para umas mais rápidas. Temos 4 notícias esta semana aqui na última secção. Uma empresa da AI que se chama Sesame lançou
ou abriu o código do seu modelo, portanto fez open source, do seu modelo de voz, que acho que vai ser assim a grande próxima iteração dos modelos. Portanto já tivemos texto, que já são bastante potentes, imagem esta semana, e eu acho que agora voz, as grandes empresas ainda não começaram a entrar, ainda são pequenos laboratórios de investigação que têm isto, e a Eleven Labs. Esta Sesame tem o seu assistente que se chama Maya. Eu vou deixar aí o link também para vocês falarem com ele, que o demo é super realista, portanto até se ri, engasga-se, engana-se. Está mesmo muito bem feito, ainda só está disponível em inglês, mas se quiserem começar a construir com ele, também é uma questão de procurarem o código que está disponível. Depois vai ser possível no iOS, na nova versão que vem aí, portanto 18.4 se não me engano, definir o WhatsApp como a aplicação default de mensagens, ou seja, já não vai ter de ser a aplicação do iMessage da Apple. A Amazon lança um agente para interagir com websites, ou seja, no fundo um bocadinho à semelhança do Manus AI e do AI da Anthropic, mas isto está a sair muito caro porque, aliás, desculpem, estou a confundir, a Manus AI que está a sair muito caro porque eles usam a API da Anthropic depois com algumas melhorias. A Amazon lançou um agente dele, ou seja, construído por eles próprios e que é capaz de navegar websites, chama-se Nova Act de atuar e não de lei, e portanto podem testar no S3 e ver como é que funciona. Lá está, se quiserem construir alguma coisa por cima disto. E para acabar, temos Elon Musk, mais uma vez, a interferir em eleições americanas, neste caso em eleições para o Supremo Tribunal, portanto cada estado também tem os seus representantes. E está outra vez a oferecer cheques para as pessoas que estão inscritas em votar, à semelhança do que fez nas eleições presidenciais. Isto porque existe uma grande quantidade de coisas que eles querem fazer e que, sendo anticonstitucionais, os tribunais acabam por deitar abaixo. Portanto, há um poder governativo que não é o Presidente, nem o Senado, nem a House of Representatives, portanto o Congresso, são os tribunais. E se as coisas forem funciona igual em Portugal, ou seja, se houver uma lei que não representa a Constituição, o Tribunal tem poder para, não, isto não vai acontecer. E o próprio Elon Musk, como o Donald Trump, queixaram-se de que os tribunais tinham demasiado poder, que é um bocadinho uma coisa autoritária de se dizer, e que estavam muito enviesados para os seus opositores, e portanto acho que é uma maneira de favorecer o voto, o voto amigável, digamos assim. E pronto, chegamos ao fim. Mais uma vez, se aprenderam alguma coisa com isto, o mais importante é partilharem este episódio com alguém. Agradeço-vos imenso, é uma coisa que me ajuda imenso aqui a crescer. Ainda temos lugares para o quiz, portanto aí no link apressem-se a inscrever. Vai ser quinta-feira, dia 10 de abril às 6h30 no sítio Gaia, que é mesmo em frente à estação de metro do El Corte Inglês, portanto João de Deus, ou seja, entram no metro na linha amarela, saem à porta do sítio. E mais nada, subscrevam, deixem comentários, deixem sugestões, o que quiserem, e vemo-nos no próximo episódio.